Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, meia dura aqui o pescoço, porque é mais fácil que achar. Mais fácil de achar, né? Francamente com K, porque é mais fácil de achar. Esse vídeo, eu quero falar um pouco sobre esse trabalho, que é interessante, né? Ele fala de resposta afetiva momentânea às sessões de atividade física de moderada a intensa, prediz mudanças no comportamento de atividade física e no comportamento sedentário durante um programa de perda de peso. Então, basicamente, qual que é a ideia aí do trabalho? Vou falar um pouquinho algumas coisas que eu fiz, que eu anotei, mas basicamente a ideia é a seguinte: eh, os autores mencionam que a obesidade, por exemplo, ela é um problema e que, claro, que um dos grandes problemas de tudo isso, como todos nós sabemos, é que quando você pensa ou na alimentação, num aconselhamento nutricional, ou você pensa num programa de atividade física, o grande senão, o grande problema aí disso tudo é o segmento, né? O segmento nesse novo padrão alimentar, nesse novo padrão de exercício, de atividade física. Então aqui, né, isso que é a ideia. Então, por exemplo, ele chama de atividade física, né? Ele não faz distinção entre atividade física e exercício, porque por causa da forma com que eles anotaram aí o que era o comportamento a partir do match, né, dos múltiplos de atividade física lá. E então é isso, mas basicamente é essa a ideia. Eles falam, bem, talvez um dos motivos pelos quais as pessoas não tenham essa adesão, por exemplo, falando específico do programa de exercício, pode ser a questão afetiva, né? Já que existem sugestões que quando a resposta afetiva, por exemplo, é positiva, as pessoas se engajam mais no comportamento. Do contrário, também é verdadeiro, a resposta afetiva negativa se engajam menos. Aqui no trabalho ele até comenta, né? O que ele considerou como resposta, o que eles consideraram, esses autores, mais autoras de um autor, né? Considerou como resposta afetiva. O estresse, redução de estresse e redução da ansiedade. Por quê? Porque o exercício ele tem um efeito, né? De diminuição da ansiedade, diminuição do estresse. Então, ele quis associar basicamente o seguinte: pessoas que estão tendo maior redução de estresse em resposta a essa atividade física de moderada potência, será que vão ser aquelas que, depois de um tempo de intervenção, de, por exemplo, no caso de 12 semanas, vão ser aquelas que passam a ter mais tempo nessa atividade? Tá, eu vou falando assim, a gente vai entender, mas basicamente é isso, né? Então, na introdução ele fala, a obesidade continua sendo um problema, como a gente já disse, de saúde pública, né, com toda uma gama de consequências negativas na parte fisiológica, na parte psicológica, né? É claro que os dois são uma coisa só, mas quando eu falo fisiológica e psicológica, assim como os autores, eles estão querendo dizer sobre os construtos e ou diagnóstico de alterações mentais, psicológicas, tá? E aí ele fala que o problema do programa de exercício, né, é preciso entender o porquê que esses programas de exercício têm baixa eficácia a longo prazo. Aí eles falam, crescente corpo de pesquisa, tanto teórica como prática, de que as respostas efetivas ao comportamento são importantes e que influenciam, né, a adoção e manutenção de comportamentos relacionados à saúde, como, por exemplo, né, fazer atividade física. Ou seja, né, ele quer dizer assim, de repente o grau com que uma pessoa responde à atividade física em termos afetivos pode estar determinando o quanto ela vai ficar ou não, ficar vai aderir ou não a ficar naquele comportamento, né. Então ele fala de, por exemplo, estudos que mostram que experiências prazerosas influenciam a atividade física, então eles colocam especificamente o seguinte: será que se a gente não pode então considerar a resposta afetiva como a resposta afetiva como um ponto de intervenção? Quer dizer, então se eu vou pro propor um programa de atividade física, né, para manter o peso, então, dentre as diferentes variáveis que eu vou manipular, a resposta afetiva, né, o grau de estresse, a diminuição do estresse em função do exercício, a diminuição da ansiedade, como forma de, enquanto a pessoa está no começo do programa, ter essas respostas diminuídas de maneira mais eficiente, para que o exercício se torne, associe, né, de forma prazerosa, e isso se torne um comportamento, tá? É, então, aí eles falam, né? Vamos começar a falar um pouco do que eles fizeram. Eles começam a falar, por exemplo, né? Esse estudo, na verdade, ele é
um aproveitamento de dados de um outro estudo, no qual, no outro estudo, a ideia era ver os efeitos do exercício, né, da atividade física, no comer emocional. Então, num outro estudo que eles já tinham publicado, eles verificaram como a atividade física influenciava o comer, né, comer emotivo, emocional, ou seja, o comer em resposta de ansiedade e estresse. Então, eles apanharam esses estudos porque, né, o que teve no estudo? As pessoas tiveram essas atividades físicas, por exemplo, monitorada por um sensor, né, que ao mesmo tempo era um acelerômetro, um galvômetro, um medidor de temperatura, vários indicadores de estresse, de condução de calor. Eles usavam esse sensor, né? E com esse sensor eles tinham que usar pelo menos 8 horas por dia, e eles, né, no primeiro estudo fizeram isso, né? Usaram esse sensor pelo menos por 8 horas por dia, e no primeiro estudo, e aí eles estão pegando esses dados, eles usaram uma abordagem chamada, né, a avaliação ecológica momentânea. O que é isso? Uma avaliação que você faz com o indivíduo no ambiente real de vida dele, né? Enquanto ele está fazendo as atividades de vida dele, não uma atividade de laboratório. Então, essa ideia do monitoramento ecológico da atividade é muito mais um procedimento, ou seja, eles avaliaram o estresse através do SKY, se não me engano, o estresse e a ansiedade, desculpa, o traço de ansiedade, estresse, com instrumentos normais, tá? Normais, que eu digo convencionais, que a gente conhece, que inclusive usa em alguns trabalhos, a gente até usou para publicar. Mas a questão é como foi feita a medida. A medida foi feita num ambiente de vida das pessoas. No caso, eram mulheres com sobrepeso, até, né, obesas e com sobrepeso. Então, essas mulheres, elas relatavam tanto a sua ansiedade quanto a sua atividade física em tempo real, e aí isso constitui essa abordagem que eles colocam uma sigla EMA, que é o Ecological Momentary Assessment, né? Quer dizer, uma avaliação momentária do estresse, verificação momentária do estresse, né? Então, porque isso traduziria numa validade ecológica maior, né? A pessoa está medindo essas situações ali quando elas estão no seu ambiente de vida real. Então, aí ele fala que, justamente, né, que essa EMA, essa abordagem, reduz o viés retrospectivo, quer dizer, não depende de memória, vai aumentar a validade ecológica, a gente já falou, né, permite associar a questão de microtempo. O que é esse microtempo que ele fala? É que ele fala que essa abordagem permite associar temporalmente, né, em termos próximos, o estresse com a atividade física. Então, ele chama de microtempo, seria o quê? Aquela sensação subjetiva ali, sensação subjetiva, o estresse, a ansiedade, na esfera próxima de influência da atividade física, né? Ou seja, temporalmente associados, mas num curto intervalo de tempo. É isso que eles querem dizer com isso, né? Então, aí as pesquisas, né, com a questão já verificada, em outras pesquisas, né, maior resposta afetiva durante o exercício, a gente já até falou, né, exercício autorrelatado, né, prediz a maior duração de sessões subsequentes em adultos com sobrepeso. Ou seja, as pessoas começavam em outros estudos, né, fazer exercício, e aquelas pessoas que, quando faziam exercício, mostravam uma resposta afetiva maior, uma resposta autorreportada, elas depois faziam sessões de exercícios mais prolongadas, né? Então, ele fala aqui, em outro trabalho, entre adultos com amplo espectro de peso corporal, sentir-se com mais energia durante a atividade física, né, foi temporalmente associado com mais tempo de gasto em atividades físicas moderadas, né, e de alta intensidade. Quer dizer, outro estudo mostrava que quando as pessoas faziam atividades, né, e relatavam que se sentiam melhor, isso era associado com mais tempo que as pessoas poderiam passar em atividades físicas moderadas e intensas. Aí uma outra coisa interessante que ele fala, né, ele acaba aí colocando, ele cita o modelo transteórico lá do Prochaska, e Clemente Prochaska, né, que é aquele modelo transteórico lá que foi feito com base, foi feito a partir de trabalho com fumantes, né, que diz basicamente que as mudanças de comportamento, elas não acontecem do 0 ao 100%, ou do nada para o comportamento, mas que elas acontecem, na verdade, em estágios, né. Cada estágio ele tem uma situação, uma característica. Então, por exemplo, só para quem não lembra, né, associar isso aí, tem aquele estágio lá, pré-contemplação, quando a pessoa não pensa em nem mudar o comportamento. Contemplação, quando a pessoa já está pensando em mudar o comportamento, mas ainda não mudou. Ação, né, efetivamente não mudou no pré-contemplação. Ação, quando a pessoa já mudou.
né? Desculpa, pré-contemplação, depois o terceiro estágio é a preparação, quando a pessoa já decidiu, já está se preparando para implantar um novo comportamento, ação, quando a pessoa já mudou, e manutenção do comportamento. Então, pré-contemplação, não estou vendo ainda, desejo de mudar. Contemplação, eu já estou vendo desejo de mudar. Preparação, já estou me tomando as minhas providências ali, vamos dizer, deu meus 10 minutos aqui, para mudar. Ação, já mudei. E manutenção, eu já mudei há uns 6 meses e quero manter meu estágio. Então, uma coisa interessante que ele fala, então esse é o modelo, que as mudanças acontecem em estágios. E aí o que ele comenta é uma coisa interessante que, né, pode ser que a resposta efetiva, ela varia conforme o estágio que a pessoa está. Então, eles pegaram lá, citam um trabalho no qual as pessoas estavam no estado de pré-contemplação, elas estavam começando já estavam pensando em se engajar na atividade física, e comparar as respostas afetivas dela ao exercício, em comparação a quem já fazia exercício. Então, essas pessoas que ainda estavam namorando o exercício, já queriam fazer, mas não tinham implantado efetivamente, né, que é o estágio de pré-contemplação, tinham uma resposta afetiva maior. Então, o que ele fala aí, que isso pode ser um ponto interessante, em que sentido? Né? Isso pode ser um ponto interessante, porque talvez seja no começo do programa que a gente tem que criar essas situações de manipulação da resposta afetiva para que a pessoa possa efetivamente incorporar esse comportamento de uma vez por todas ou para sempre, ou mais tempo, né? E aí ele fala que, né, dado toda essa coisa que ele coloca na introdução, ele diz, olha, não tem ainda estudos sobre uma medida com a abordagem MMA, né, MMA não, EMA, que é avaliação ecológica momentânea, que não tem isso em programas de emagrecimento. Então ele pegou essas amostras das mulheres e aí basicamente o que ele fez? Ele pegou os dados lá, nesse estudo prévio tinha sido feito. As mulheres elas tinham passado 14 dias antes da intervenção, que quando elas fizeram esse primeiro estudo, elas tiveram orientação para alimentação, para exercício, lá para fazer pelo menos 75 minutos de atividade por semana inicialmente, e aumentando até 200. Mas antes de fazer exercício, elas tinham feito uma coisa bem interessante. Elas tinham, durante 14 dias, monitorado as suas atividades físicas e, em 5 momentos aleatórios do dia, elas falavam do seu grau de estresse ou do seu grau de ansiedade. Então, os autores cruzaram, né? Os momentos que ela fez atividade física e que ela reportava ansiedade, estresse, vamos dizer assim, próximos, e mediram. E depois também essas mulheres ficaram, depois que acabou a intervenção lá de tempo, que elas 12 semanas, se não me engano, no primeiro estudo, elas também ficaram mais 14 dias mensurando a resposta emocional que elas tinham de estresse, né, de estresse, ansiedade, e relacionando as atividades da vida diária dela. Então, basicamente, o que eles propuseram, como hipótese, né, eles propuseram que, primeiro, o grau de diminuição de estresse e ansiedade que você teria, isso no baseline, tá? Então, no período de 14 dias antes da mensuração, perdão, vamos melhorar. 14 dias antes da intervenção, tá? Então, aqueles 14 dias no qual elas usaram o aparelho e relataram o seu estresse e relataram a sua ansiedade, mas ainda não estavam submetidas, né, à intervenção. Então, o que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, como uma hipótese: olha, nós vamos predizer que as pessoas que, nessa fase de baseline, quando elas não estão ainda no programa, aquelas que tiverem maior diminuição da ansiedade e do estresse associadas aos momentos que elas fazem atividade física de moderada para intensa, vão ser aquelas que vão, depois do programa, ter maior tempo, vamos dizer assim, vão mudar a atividade dela, né? E vão ter maior tempo de atividades físicas de moderada para vigorosa e menos de sedentária. Ou seja, eles pegaram lá, mediram 14 dias antes e as pessoas não faziam exercício, mas faziam as atividades dela. Então, elas repararam o seguinte, que na hora que eles cruzavam, eles procuraram o seguinte, na hora que eles vão cruzar os dados de ansiedade e de estresse e atividade física de moderada e intensa, aquelas que tiverem, mesmo não fazendo ainda uma intervenção, uma diminuição maior da ansiedade e do estresse, seriam aquelas que, ao final do estudo, quando tivessem a fase final dos 14 dias, apresentariam uma mudança no seu comportamento. De que tipo? Diminuíam o seu tempo de sedentarismo, diminuíam o seu tempo de
diminuindo o sedentarismo, aumentaria de atividade leve, que ele fala também, e aumentaria o tempo de atividade intensa. Só para ter um padrão aí, sedentarismo, né, ele considerou abaixo de 1,9 metros, se não me engano, ele fala aqui, né, eu até anotei. Eu sei que acima de 3 metros foi o que eles consideraram atividade física intensa, né? De 1,9 até 2 e pouco foi atividade leve, e acima de 3 metros foi considerada atividade física intensa, tá? E abaixo acho que de um e pouco metros era atividade leve. Eu anotei aqui, mas eu nunca consigo ver. Não sei nem porque eu faço resumo, porque eu nunca leio, nunca acho as coisas que eu anoto, mas está aqui em algum lugar. Uma hora eu bato o olho e eu acho aqui. Mas foi isso mesmo. Com certeza, o mais importante é que acima de 3 metros, aqui, ó fala aqui, né? Então ele fala aqui, ó, a atividade teria que ser maior que 10 minutos, né? E teria que ser assim, moderada para intensa. Mais 10 minutos e pelo menos maior ou igual a 3 metros. Tá? Então, isso está certo, perfeitinho, não tem nenhuma variação aí. Então, aqui, ó, sedentário menor que 1,5 metro, leve de 1,5 metro a 2,9 e uma atividade de vigor moderada para vigorosa, maior ou igual a 3 metros, tá? Então, aí que eles propuseram essa primeira ideia. E outra segunda ideia propuseram aqui, aquelas também que tivessem menor resistência, maior alteração de estresse e ansiedade em resposta às atividades moderadas para vigorosas durante a intervenção, também mudariam mais a sua rotina. E pelo que eles mostraram, essa segunda coisa não se mostrou. Então, aqui só para a gente terminar, já passou os nossos 10 minutos, né, mas para entender, ele mostra basicamente o quê? Essa primeira tabela aqui, o que eles estão mostrando aqui, lembra, antes, no baseline, a pessoa tinha a sua rotina ali, em alguns momentos elas faziam algumas atividades que caíam naquele perfil de mais 3 match, e aleatoriamente iam sendo perguntadas pelo celular como é que elas estavam em termos de ansiedade e de estresse. Então, eles associaram os tempos lá com essas respostas e disseram, olha, né, então eles verificavam que em resposta a um grau a uma certa quantidade de atividade física, o estresse caía mais ou menos. Então, o que eles verificaram nesse primeiro gráfico aqui é assim, tanto no baseline como 14 semanas depois, para algumas pessoas, imagina assim, para as pessoas, tinha uma queda de estresse, tinha uma queda de ansiedade. Isso não mudou com a intervenção. Ou seja, a atividade de moderada para intensa causava uma certa diminuição de estresse neles já no baseline. Com a intervenção, essa mudança não aconteceu, né? Então ele fala aqui, ó, só para ter uma ideia, a média de estresse no baseline, né? Aqui é de ansiedade. E aqui, se você for ver no final do tratamento, não teve diferença. Tá? Isso não mudou. Então, só que isso não era isso não era uma previsão, só um dado que eles mostraram. A previsão, né? Previsão era isso aqui. Que eles mostraram que aquelas pessoas que no baseline tivessem, em função da prática, uma atividade física moderada para intensa, em função da atividade moderada para intensa, tivesse no baseline uma diminuição maior no estresse, uma diminuição maior na ansiedade, seriam aquelas que, depois do estudo, teriam uma mudança na sua rotina, teriam uma mudança no seu comportamento. Como se traduzir essa mudança? Menos tempo de sedentário e menos tempo de sedentário e mais tempo em atividade moderada e moderada para intensa e de leve. Então, a única coisa que não previu aí foi a atividade leve, que não mudou. Mas eles acertaram. Então, pegando os dados, né, eles fizeram um modelo geral linear aqui, predizendo que a atividade, né, a porcentagem de atividade física no momento lá do baseline ia ser um preditor, ia permitir a previsão do que ia acontecer com eles depois das 14 semanas. E deu certo, né? As pessoas que tinham maior diminuição de estresse e ansiedade lá em função do baseline foram aquelas que realmente tiveram menor diminuição do tempo que elas passavam sedentárias ao longo do dia e tiveram maior aumento da atividade, tiveram maior aumento em atividades de moderada para intensa, que ele fala como caminhar, ciclismo, etc. Quer dizer, né? Só que o tempo de atividade leve não mudou. Aí ele mostra que aquela previsão, a segunda, que era
que aquelas pessoas que tivessem o efeito, durante a intervenção agora, que tivessem diminuição na ansiedade e no estresse, teriam também esse efeito aqui, quer dizer, teriam mudanças na rotina. Então, não aconteceu. De certa forma, então, o estudo está de acordo com aquele dado lá do estudo que cita o Clemente e o Prochaska, né? Quer dizer, foi antes da intervenção, a relação, logo no começo ali, antes da intervenção, que quando eles perceberam, ó, as pessoas que estão caindo mais na ansiedade, estão caindo mais o estresse em resposta à prática de uma atividade física moderada e intensa, foram aquelas que realmente, após a intervenção, tiveram a mudança no hábito. Então, sugerindo a importância de você incorporar aí o hábito, né? Desculpa, talvez abrindo as portas, segundo eles, de a gente estudar mais esses momentos, aí, essas respostas iniciais, afetivas iniciais, de estresse e tal, para manipular a adesão ao comportamento. Então, por exemplo, se você viram lá que você tem indivíduos que você está tratando, orientando, etc., que tem respostas menores de estresse e ansiedade em função simplesmente da intensidade do exercício, como ele viu aí, né, de METs e duração, tentar manipular alguma situação da própria atividade, de tempo, alguma coisa de intensidade, tempo, o momento que você vai fazer aquela atividade, o tipo de atividade, né? Para que aquilo se torne mais fácil. Quer dizer, que não só não gere uma resposta afetiva negativa, como também gere uma resposta afetiva positiva que vai incorporar aquele comportamento. Em suma, o que os autores mostram é assim, existem respostas afetivas ao exercício, né? E que, potencialmente, as respostas afetivas ao exercício, aqui tratadas como estresse e ansiedade, podem estar ligadas a uma futura maior adesão a um programa, ou né, não futura adesão, não está errado, não futura adesão ao programa, mas uma futura adesão, incorporação ao novo comportamento. Tá? Então é interessante isso aí, porque geralmente nós não falamos muito de respostas afetivas e comportamento, né? E a gente sabe que, como os próprios autores destacam, o grande problema das coisas não é, todo mundo sabe que exercício é bom, todo mundo sabe que atividade física é bom, né? Todo mundo sabe que a alimentação correta é bom, a alimentação saudável é boa. Mas por que a gente não incorpora isso no nosso dia a dia, né? Porque a gente não consegue transformar isso em hábito. Para algumas pessoas, talvez sejam as respostas negativas que eu sinto quando eu entro nesses programas. Então, aqui a ideia é tentar manipular essas respostas afetivas e ter mais sucesso no futuro na incorporação de hábitos, tá? Então é isso, é um estudo bacana, né? Que aproveita dados de outro estudo, mas ele abre portas interessantes aí para a gente ver outras coisas que a gente não está vendo, tá ok? É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Você vê que às vezes a gente dá uma enrolada porque são medidas meio complicadas, né, que eles fazem e tal. Então a gente tem que lembrar de tudo. Você fica, eu anoto tudo, mas vai tudo de cabeça. Mas acho que no fundo dá para espero, dá para captar a mensagem. Tá ok? Muito obrigado. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.